Olá, aqui de volta a mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo apresentar uma solução computacional utilizando Python da obtenção desse triângulo aqui, triângulo de Sierpinski, utilizando a lei, a regra, a lógica que eu mostrei para você em um vídeo passado, que inclusive esse vídeo está aqui na descrição. É extremamente aconselhável primeiro você assistir a esse vídeo introdutório que vai mostrar para você a regra, a lei que a gente vai precisar programar utilizando Python, que eu vou mostrar para você isso agora. Então a gente vai obter esse triângulo, né? Basicamente vamos ter algo parecido com isso, esses pontos aqui vão surgindo. E para surgir esses pontos de maneira aleatória, eu vou mostrar para você a lógica agora programada em Python, que a gente basicamente vai sortear pontos aleatórios nas extremidades aqui, ou seja, nos vértices desse triângulo. E basicamente o que iremos precisar no nosso algoritmo é o seguinte: vamos precisar sortear alguns desses vértices aqui de maneira aleatória, ou o vértice L1, ou L2, ou L3. Isso aqui precisa ser obtida de maneira aleatória. E eu vou obter isso usando uma função que o Python já tem pré-definida. Eu vou precisar também agora calcular o ponto médio entre dois pontos aqui. Se eu tenho dois pontos no plano, eu consigo calcular o ponto médio a partir da soma desses dois pontos, depois eu divido por 2. É bem fácil. Então a gente vai precisar desse tipo de função. Basicamente, essas duas ideias. A função para a gente precisar sortear números aleatórios nos vértices e a função para a gente calcular o ponto médio entre dois pontos, porque depois esse novo ponto, né, que é o ponto médio, vai ser utilizado como ponto de partida para a obtenção de um outro novo ponto, assim como, mais uma vez, eu mostrei no vídeo sobre a teoria, né, sobre a ideia por trás da geração desse triângulo. Então vamos vir aqui para o Python. Eu estou aqui no ambiente de Jupyter Notebook e eu vou precisar dessas duas bibliotecas, que é a NumPy e a Matplotlib. A NumPy para a gente fazer a geração de um número aleatório e também trabalhar com arrays, aqui, ó, ou vetores, né? Que é interessante a gente usar esse tipo de estrutura para fazermos os cálculos matemáticos, fazermos aí, por exemplo, o encontro dessa função aqui que calcula a metade, o ponto médio entre dois outros pontos. Eu entro P1, entro com P2, e a partir da soma de P1 mais P2 e dividindo esse valor por 2, né, ou seja, tirando a média desses dois valores, eu vou encontrar o ponto médio. Veja como é bem fácil, isso aqui é bem trivial, isso aqui é bem básico. Esses dois pontos que estão entrando aqui são pontos seguindo o par ordenado, x e y. Atenção a isso. Então eu entro com x e y para o ponto P1, depois entro com x e y para o ponto P2, tiro a média desses dois pontos e vou obter o ponto que é o ponto médio, que é esse ponto aqui, ó, mid, que vai vir para cá como retorno da minha função. Então essa função aqui calcula o ponto médio. Vamos executar primeiro essa célula, né, carregar nossas bibliotecas. Vamos agora carregar na memória a nossa função que calcula o ponto médio entre dois pontos, beleza? E agora vamos carregar cada um dos vértices do nosso triângulo. A gente viu no vídeo teórico para a obtenção desse triângulo de Sierpinski que a gente vai precisar, né, de três lados, e esses três lados, no plano cartesiano, eles possuem o ponto 0, 0 aqui, que é o primeiro L1, o L2 é o 2, 0, e o L3, né, que a gente calcular a altura do triângulo equilátero, tem raiz de 3, olha só, raiz de 3, e temos o ponto igual a 1, que é a metade desse lado. A gente viu isso com cuidado. Beleza, temos agora os três lados. Vamos deixar aqui que a gente vai sortear aleatoriamente cada um desses lados toda vez que a gente executar um loop dentro do nosso for, dentro dessa nossa estrutura. Então eu vou começar aqui com o meu N, o tamanho de sorteios que eu quero fazer. 2.000 sorteios, vamos deixar logo 2.000. E o meu ponto inicial. O ponto inicial é o ponto de partida. Eu preciso desse ponto inicial. E eu vou partir logo do ponto 0, 0. Beleza, deixa ele aqui. Já já você vai entender isso melhor. E aqui é o meu ponto médio. Meu ponto médio, por enquanto, eu vou até apagar isso aqui. Esse ponto médio não precisa nessa condição. Que eu vou calcular aqui o ponto médio mais para frente. Então, tudo bem. Eu vou aqui começar com o meu for. For de i até o range de n, né? Ou seja, eu vou varrer essa quantidade de valores dentro do loop. E eu vou sortear o meu número aleatório e vou chamar aqui, ó, de Rn. Esse Rn é um número que vai ser sorteado dentro de um intervalo de valores inteiros, ou ele vai ser 1, 2 ou 3. Atenção, aqui tem de 1 até 4, né? Mas esse 4 não é incluso dentro do meu sorteio de números aleatórios. Por exemplo, se eu usar essa função aqui, ó, Ctrl C, vou rodar isso aqui, ó, rodando. Deu o número 1, sorteio aleatório. Se eu rodar mais uma vez, deu o número 3, vou rodar mais uma vez. O número 2, rodar. O número 2 de novo.
Estou rodando. Número 1, 3, número 2 agora. Número 3, enfim, eu vou sortear números aleatórios, contanto que seja o 1, o 2 ou o 3. Esse 4 não é incluso, como eu acabei de falar. Então agora a gente já tem essa função para fazer isso. Então ele gera aleatório, atenção, isso aqui precisa ser aleatório, é igual aquela façanha lá do método de Monte Carlo, né? As ideias do método de Monte Carlo que a gente utiliza para determinar áreas abaixo de figuras. Então a ideia é semelhante que a gente traz para cá. Então eu vou sortear esse número aleatório, vou fazer um if. Se esse meu número for igual a 1, significa que eu vou querer calcular a distância do meu ponto inicial para o meu vértice L1. Olha só, meu ponto inicial para o vértice L1. O L1 está aqui. Se for agora no 2, eu vou querer para o vértice 2. Se for para o ponto 3, né, se cair aleatoriamente esse ponto 3, eu vou querer fazer a distância, calcular o ponto médio para esse meu ponto 3. Ou seja, eu concluí aquela ideia que eu mostrei para você visualmente no vídeo anterior, né? A gente fez o desenho do gráfico lá do triângulo e fomos obtendo esses pontos médios. E aqui eu já estou fazendo esses cálculos utilizando essa lógica em Python, né? Estou tendo cuidado de fazer a indentação aqui, ó, com cuidado, está tudo ok. E eu tenho o meu for fazendo todo esse rastreio, essa quantidade de vezes. Veja que simples, bem tranquilo esse tipo de ideia, né? Eu vou calculando esses pontos médios. Aí, atenção, uma importante informação agora que eu preciso atualizar esse meu PI, que é o P inicial, que começou com 00, para ser o meu novo ponto médio. O ponto médio encontrado, né, que vai ser um desses três, olha, ou vai ser esse, ou vai ser esse, ou vai ser esse, eu vou atualizar o meu novo ponto I. Lembre lá que eu sempre parto do ponto médio, depois faço o sorteio entre os demais vértices do triângulo para obter o ponto médio em seguida. E assim eu vou fazendo esse ciclo. Tá vendo? Tá entendendo aí? Bem simples, né? Por fim, eu vou querer fazer um plot. Eu vou plotar esse meu ponto I, né? Em que, em outras palavras, nada mais é do que o meu ponto médio. E eu vou pegar o meu primeiro termo, que é o meu x, por isso índice 0, e o segundo, que é o meu y, índice 1. Beleza. Inclusive, se você quiser um curso de Python básico, os fundamentos de Python, para você entender toda essa estruturação que eu estou fazendo aqui, tem aí um link abaixo, o curso é gratuito, você se inscreve, caso você não tenha conhecimentos mais estruturados de Python. É sempre interessante a gente fazer um curso, né? Que a gente organiza melhor as ideias, a gente estrutura melhor o conteúdo para ir aprendendo de uma maneira mais gradativa. Então, vale muito a pena fazer um curso para estruturar bem as ideias. E se você precisar de um curso de Python, tem aí embaixo o link para você fazer essa inscrição gratuitamente. Então, beleza, eu vou ficar plotando cada um desses pontos e ao total, eu vou plotar 2000. Vamos executar, então, essa célula. Guardei agora meus lados do triângulo. E agora eu vou executar essa célula. Executando essa célula, vamos ver o que acontece. Olha só, estamos com asterisco, né? Significa que está em andamento. Olha só, executou. Olha que bonito, olha que beleza, né? Veja a matemática como é interessante. Pelo menos eu fico aqui maravilhado vendo uma coisa como essa, né? Muito curioso. Veja, a gente gerou aleatórios valores, né? Fomos calculando pontos médios entre esses pontos aqui obtidos nessa região e, incrivelmente, alguns campos, olha, por exemplo, aqui no interior, esses triângulos aqui, ó, não apresentam pontos aleatórios, não apresentam valores de marcações, ou seja, não caímos com valores dentro dessas regiões de maneira alguma. Nem que eu aumente isso aqui, ó, tá 200, né? Eu vou botar 400 agora, vou simular mais uma vez. Olha só, vai demorar um pouco mais, né, que é o dobro. Mas você vai notar que não vamos ter jamais pontos aqui nessa área, nessas áreas aqui do triângulo. Olha que interessante. Deixa eu até fazer o desenho aqui só para você ver. Note que esse triângulo daqui, aqui nunca vai cair ponto. Beleza. E se eu pegar esse triângulo daqui, ó, esse triângulo daqui, esse pedaço, essa parte de cima, é exatamente igual a essa parte grandona aqui, ó, triângulo inteiro. Se eu pegar agora outro pedaço aqui, ó, esse pedaço desse triângulo, ele é exatamente igual a esse triângulo daqui, um pouco maior, que também, por sua vez, é igual a esse outro aqui, maior ainda. Né? E assim eu vou tendo outros triângulos aqui dentro, e assim a gente já viu que é infinito, isso aqui vai até o infinito. Obviamente, na teoria, né? Aqui na prática vai ter fim, mas você já entendeu a lógica da recursividade aqui do problema. Então, isso aqui é uma figura tida como figura fractal. E essa figura fractal, como vimos no vídeo passado, nós temos uma dimensão que é 1,58. E é diferente, né, de uma reta que tem a dimensão 1, de um quadrado que tem a dimensão 2 e de um cubo, por exemplo, que tem a dimensão 3. Então nós temos essa figura aí, que essa ideia de fractabilidade vai aparecer
dentro dos nossos preços aqui no mercado financeiro e, eventualmente, mais para frente eu estarei comentando algo a respeito e é importante você já ter essa sensibilidade matemática, essa ideia visual aqui geométrica para ir conciliando e conectando as ideias mais na frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de novos conteúdos semelhantes a esse que eu acabei de mostrar para você. E estou assim aguardando você em outras oportunidades. Até mais!